E aí pessoal, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o professor Elton Borges, realizando essa parceria com o Curso Preparatório Borges, nosso famoso CPB. Quer saber mais da instituição? Não se esquece, acessa lá cursoborges.com.br ou acompanha nas redes sociais. E por fim, nunca se esqueça, se inscreve no meu canal, Professor Elton Borges, e me acompanha nas minhas redes sociais, @Professor Elton Borges. Então nós estamos realizando aqui a correção da prova da CPK 2020-2021. Vamos para a questão 46. Então, está aqui na prova em si, porque essa questão, ela ocupa toda uma página da prova. Então, para um candidato inexperiente, ele vai se assustar. Mas a gente vê que tem muita figura, muito gráfico. Isso, na verdade, reduz a questão, tá? Então, eu vou começar aqui pela prova. A gente poder. Então, olha só. Toda essa parte inicial aqui é só para contextualizar o que é o baralho e tal. Aqui começa a ficar interessante, ó. Considere um baralho ser constituído por 52 cartas, ou seja, o baralho tem 52 cartas, com 4 naipes, sendo 9 cartas numeradas de 2 a 10. Então, a gente tem 9 cartas numeradas de 2 a 10. Vamos chamá-las de cartas comuns. E temos 4 cartas nobres, né? Conforme descrito a seguir no quadro abaixo. Então, quem são as quartas nobres? Chamado de valete, dama, reis e ás. É o nosso J, Q, K e ás. E o A, tá bom? E nós temos 4 naipes. Então, vamos voltar para a estrutura? Você tem 9 cartas comuns, 4 cartas nobres, dando um total de 13 cartas. Como são 4 naipes, 13 vezes 4, 52 baralhos. Então, chegamos aos nossos 52 baralhos, tá? Ele vai aqui ilustrar, perceba? Opa, deixa eu voltar aqui na questão. Ele vai ilustrar toda a questão aqui, né? Como é o baralho e tal. E aqui ele vai trazer, né? Dando continuidade ao texto. Ó. Existem inúmeras possibilidades de jogos com cartas de baralho. Dentre as mais conhecidas estão os jogos de truco, buraco, paciência e pôquer. Cada um deles tem a seguinte regra. E vai chegar na questão em si, né? Que é o jogo cujo objetivo é somar 21 pontos com o menor número de cartas. Então aqui eu vou voltar aqui para o meu quadro que eu já deixei separados. O que é importante de todo aquele texto é isso, tá? Que nós temos um objetivo de somar 21 pontos com o menor número de cartas obtidas. Vou até destacar isso aqui, ó. Então, somar 21 pontos com o menor número de cartas recebidas. Então, esse é o nosso objetivo de jogo. E o que ele vai falar aqui? Ó? Que ele vai dar as regras, né? Participam exatamente 4 jogadores, são usadas todas as cartas, as 52 cartas. Ele vai mostrar a pontuação de cada carta. O valete vale 8, a dama vale 9, o rei vale 10 e o ás vale 20. E as demais cartas, chamadas de cartas comuns, vale 1 ponto, tá ok? Cada jogador recebe inicialmente 3 cartas, né? Pode-se obter mais 1, 2 ou 3 cartas, além das 3 cartas iniciais. Isso vai ser bem importante. E o jogador não pode trocar as cartas que receber. E o que ele pede na questão? Assinale as proposições a seguir e assinale a única alternativa correta. Então, de novo, vamos destacar o que ele quer. Ele quer a alternativa correta, tá? Então, dessas 4 afirmações, apenas uma vai ser correta. Então vamos lá, pessoal, analisar afirmativa por afirmativa. A letra A ele faz o seguinte: um jogador pode acumular mais de 60 pontos apenas com 3 cartas iniciais. Então, ó, acumular mais de 60 pontos apenas com as 3 cartas iniciais. Vamos pensar? Olha só, eu tenho, cada carta tem 4 naipes. Então, existem 4 possibilidades de receber a mesma carta. Concorda comigo? Existem 4 ás, 4 reis, 4 valetes, 4 damas e 4 cartas comuns, né? De 2 a 10 ali. Então, vamos pensar no seguinte cenário. As 3 cartas que eu recebo são ás, que é a carta de maior valor, que vale 20 pontos. Ó, o ás vale 20 pontos. Então, imagine a situação em que a pessoa receba 3 ás seguidos. Então, 20 pontos, mais 20 pontos, mais 20 pontos, totalizando 60 pontos. Isso seria o máximo possível dentro das 3 cartas iniciais. E o que ele diz?
que um jogador poderia acumular mais de 60 pontos com essas 3 cartas iniciais. Então não é verdade. Ele pode acumular até 60 pontos com 3 cartas iniciais. Então a nossa primeira afirmativa ela vai ser falsa, uma vez que eu não consigo obter mais do que 60 pontos com apenas as 3 cartas, mesmo com a situação onde eu recebo 3 As seguidos, tá ok? Vamos para a nossa segunda afirmativa. Se uma das 3 cartas iniciais for um As de espada, ele especificou. Então existe mais 4 possibilidades de atingir o objetivo do jogo. Olha só, pessoal. Vamos destacar, ele quer que a gente atinja o objetivo do jogo, que é fazer 21 pontos. Então, ó, imagine essa situação. Ó. Nós temos obrigatoriamente de receber 3 cartas, tá? Então eu vou destacar aqui. Eu quero receber 3 cartas para que no final eu some 21 pontos, tá? No final, o objetivo é alcançar 21 pontos. Só que eu estou me restringindo a essas 3 cartas. Então é o seguinte, ó, se uma das 3 cartas iniciais for um As, então um As vale quantos pontos? 20 pontos. Para 21, falta 1 ponto. Será que existe alguma forma de a gente receber 2 cartas e eu chego a esse 21 pontos? Qual é a carta de menor valor? É a carta comum, que vale 1 ponto. Digamos que a próxima carta que a gente receba seja a carta comum, de 1 ponto. E a próxima também é uma carta comum, ou seja, as 2 cartas seguidas são cartas de menor valor, de 1 ponto. Daria um total de quanto? De 22 pontos. E aí nós iríamos estourar, não iríamos obter, né, os 21 pontos, que é o objetivo do jogo. Então, não é possível, não existe nenhuma possibilidade, recebendo uma das cartas, o As, e com as 3 cartas a gente chegar aos 21 pontos. A gente, no mínimo, ia obter 22 pontos. Então, o As aí elimina o cara do jogo. Tá bom? Beleza? Então, a Bravo, ou a B aí, né, como você melhor preferir, ela é falsa. Tá bom? Vamos para a nossa terceira afirmativa, mas antes deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. A terceira afirmativa ela fala o seguinte, ó. Com apenas as 3 cartas iniciais, somente as 3 cartas iniciais, e sendo uma delas o Rei de Copas, existe no máximo 36 possibilidades de se alcançar o objetivo do jogo. Se você não tiver cuidado, é onde você vai errar, vai ser nessa alternativa. Mas vamos lá, vamos analisar ela com carinho. Então, nós sabemos, ele restringiu a análise apenas às 3 cartas iniciais, tá? E a primeira carta, ele falou que é um rei. Quanto é que vale o rei? 20 pontos. Opa, 20 não, desculpa. Vale 10 pontos. Certo? Então, eu preciso ainda mais 2 possibilidades aqui para chegar aos nossos 21 pontos. Então, para chegar aos nossos 21 pontos, que é o objetivo do jogo, faltam 11 pontos. Então, perceba, vamos começar a eliminar as possibilidades. Se eu tiro um As, eu vou ganhar 20 pontos, daria 30. O As não me serve, ele estoura. Tá? Se eu pegar um valete ou uma dama, que é 8 ou 9 pontos, vai me ficar faltando 2 ou 3 pontos. Não existe nenhuma outra carta que vale, né, 2 ou 3 pontos. Ou seja, se eu tirar um valete ou uma dama, não vai ter uma outra possibilidade de eu chegar aos meus 21 pontos. Então, o As, a dama e o valete não me serve nessa situação. O que me serve nessa situação? Eu tirar um outro K, ou seja, um outro rei, obtendo mais 10 pontos assim, e aí ficaria faltando 1 ponto para chegar nos meus 21, que seria uma carta comum, vou chamar de CC, tá? Uma carta comum. E aí eu chegaria nos meus 21 pontos. Opa, então existe uma estrutura, eu tirando um rei para chegar nos meus 21 pontos.
E agora eu vou pensar o que seria isso em possibilidade. Perceba que cada carta tem 4 naipes, certo? Então, quando eu for que eu tirei um rei de copas, ele me deu aqui uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. O outro, também foi que vou tirar um rei, só que eu tenho quantas cartas ainda? Se eu tirei de copas, faltou o de ouro, o de espada, o de paus, ou seja, eu ainda tenho mais 3 possibilidades aqui para reis. E a carta comum? Lembrar que a carta comum são 9 cartas, que vai de 2 a 10. E cada carta tem 4 naipes. 9 vezes 4, 36. Ou seja, 36 possibilidades. Então, existe 36 possibilidades de carta comum, ou seja, para aquele um pontinho, né? Mas, dentro desse cenário, eu apliquei o quê? Princípio fundamental da contagem, né? Quando você tem eventos sucessivos e independentes, né? Então, ó, para o primeiro evento eu tenho uma única possibilidade, para o segundo evento eu tenho 3 possibilidades e para o último evento eu tenho 36 possibilidades. E ainda, pessoal, se você perceber, ele não fala a ordem, né? Eu podia tirar o rei primeiro, depois uma carta comum, depois outro rei, ou trocando aí a sequência. Então, eu tenho ainda uma permutação de 3 elementos, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria 3 vezes 36 vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2, que vai dar 6. Ou seja, 3 vezes 6, 18 vezes 36. E aí você faria essa continha aí, só que a gente já sabe que isso aqui não tem como dar 36 possibilidades. Com isso, nós temos que a C também é falso. Mas perceba a análise da alternativa, né? Ela ficou bem interessante, tá? Então, com isso, chega a resposta certa, que é a delta, tá? A delta é a resposta correta. Mas como é que a gente vai entender a delta? Vou apagar não, vamos só analisar aqui. Faz o seguinte, ó. Se as 3 cartas recebidas inicialmente por um dos jogadores for um 7 de copas, um valete de paus e uma dama de espada, ainda será possível alcançar o objetivo do jogo? Olha só, pessoal. Você recebeu um 7 de copas, um valete de paus e uma dama de espadas, né? Vamos lembrar? 7 é uma carta comum, vale 1 ponto. O valete e a dama são cartas 9. O valete vale 8 e a dama 9. Então vamos lá. 8 mais 9, 17. Mais 1 ponto, 18. Faltam 3 pontos. Eu não estourei, eu estou com 18 pontos, faltam 3 pontos. Aí ele pergunta, ainda será possível? Sim, por quê? Porque você ainda pode receber 1, 2 ou 3 cartas além das 3 iniciais. Então, eu não fiz, eu fiz 8 mais 9, 17, mais 1, 18. Eu fiz 18 pontos, né? Fiz 18 pontos. Ó, eu fiz 18 pontos. Faltam 3 pontos para 21, né? 3 pontos para 21. Esses 3 pontos seriam o quê? 3 cartas comuns. 3 cartas comuns daria meus 3 pontos. E como eu posso tirar também até 3 cartas, se eu tirar 3 cartas comuns, eu consigo os 3 pontos e eu chego ao meu 20 pontos. Então, sim, é possível, né, alcançar o objetivo do jogo. Então, a resposta realmente é a delta. Uma questão bem interessante, a gente fez uma análise da prova, né? Aquela questão do assustar, a questão ser a folha inteira, tiramos o que seria importante e analisamos cada alternativa. Eu espero que vocês tenham gostado, uma questão com uma dificuldade mediana, né? Você teve uma aplicação ali de probabilidade bem pequenininha, né? E combinatória bem pequenininha, que foi na alternativa C, mas com um pensamento lógico ali você mataria a questão também, tá bom? Espero que tenham gostado. Ficou com dúvida? Poste aí no canal, no comentário, que a gente vai resolver a sua dúvida, tá ok? Até o nosso próximo encontro.